Olá, ilustríssimo, ilustríssima, bem-vindo a mais uma aula do curso de Física 1. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre os fundamentos da cinemática, né? Foi um assunto que nós já começamos, estamos falando bastante sobre velocidade aqui na nossa aula de Física 1, mas tendo em vista um outro direcionamento que está dando lá nas aulas do Centro de Mídias, eu quero dar um aprofundamento um pouquinho maior para vocês a respeito da aceleração. Foi um assunto já tratado lá, mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a aceleração, ok? Então, agora que eu vi que tá, tá tudo coisado aqui, vai começar lá, ó. Viu? Pronto, aula extra de Física 1. Aceleração. Então vamos às definições, ilustríssimos e ilustríssimas, e que nós já sabemos. Sabemos que a velocidade é a variação da distância, né, da posição de um corpo em função do tempo. Lembra quando vocês fizeram aquele exercício de calcular a velocidade média de vocês da escola até a casa de vocês? Vocês estavam variando a distância, ou seja, a posição do corpo de vocês em função do tempo. Né? Então, isso é a nossa definição de velocidade. Distância sobre o tempo. A derivada da distância sobre o tempo. E as unidades que nós utilizávamos lá eram o metro por segundo ou o quilômetro por hora. Quilômetro por hora quando as velocidades são maiores, metros por segundo quando as velocidades são menores. Okay? Então isso é a velocidade que faz parte também da cinemática. Só que eu lembro que eu falei também que o conceito de velocidade, né, de velocidade média, ele é um pouco limitado, porque as velocidades no nosso universo elas não são constantes. São poucos os meios, são poucos os corpos que conseguem percorrer uma velocidade constante, ou seja, começa a 10 metros por segundo e termina a 10 metros por segundo sem variar nada. Isso é muito complicado, né? Isso só é possível no vácuo. No nosso mundo aqui é meio que difícil fazer isso. Então, as velocidades elas estão em constante mudança. E a gente chama o fato da velocidade mudar de aceleração. Então, quando uma velocidade aumenta, nós falamos que aquele corpo está acelerando. Quando a velocidade diminui, nós dizemos que o corpo está desacelerando, ou seja, está com uma velocidade menor do que a velocidade inicial. E isso é comum no nosso universo. Quando você sai da escola para ir para sua casa, você começa com a velocidade zero. Aí você vai andando, você não consegue manter um passo constante. Você dá uma acelerada, aí para atravessar a rua, aí corre para atravessar a rua, dá uma outra acelerada. Quando o ônibus sai, ele começa devagar e vai acelerando, acelerando até atingir uma certa velocidade. Então esse é o mais comum no nosso mundo. A mudança de velocidade, que é o que nós chamamos de aceleração. Da mesma forma, quando um carro freia, ele está perdendo velocidade, a velocidade dele está diminuindo. Quando a velocidade diminui, nós falamos que ele está desacelerando, ou seja, perdendo velocidade. Então, o que é aceleração? É a variação da velocidade. Lembre que velocidade é a variação da distância. E aceleração é a variação da velocidade. É o quanto que essa velocidade varia de acordo com o tempo. Então, imagine que o carro pode acelerar a 30 km por hora, só que ele está acelerando 1 km por hora a cada hora, ou seja, ele tem uma velocidade de 1 km por hora ao quadrado, né? Uma aceleração de 1 km por hora ao quadrado. E essa é a unidade da aceleração. É sempre uma unidade de distância dividido por uma unidade de tempo ao quadrado. No nosso caso ali, metros por segundo ao quadrado. Então, sempre quando você fala em aceleração na física, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Pode ser quilômetro por hora ao quadrado também. Como eu falei, preciso de uma unidade de distância e uma unidade de tempo ao quadrado, não tem problema. Mas, para efeito aqui dos nossos cálculos, a gente sempre usa metro por segundo ao quadrado, que é mais fácil de trabalhar. Então aqui, velocidade e tempo. Agora nós precisamos conhecer as
as três equações fundamentais da cinemática que levam em conta a consideração, a aceleração. Nós já conhecemos uma, que a velocidade média é igual à distância sobre o tempo. Essa é o que nós já havíamos feito. Temos também aquela equação horária que nós vimos no finalzinho do bimestre passado, que é essa daqui. Né? Olha lá, lembre da equação horária que o sujeito está apresentando aqui? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes a variação do tempo. Essa é uma equação que inclusive vocês já utilizaram em um exercício e é uma forma simplificada aí daquele conceito de que a aceleração é igual à variação da velocidade em função do tempo, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Simplificando aqui, matematicamente, a gente chega nessa equação. A gente chega nessa equação. Lembrando que a matemática é utilizada pela física para simplificar as coisas, né? Para que nós possamos enxergar o mecanismo e realizar previsões. A física ela usa a matemática para realizar previsões e naturalmente a comprovação das hipóteses. Algo que eu detesto é quando um curso de física vira um curso de matemática. Né? A matemática tem a sua beleza, mas ela precisa ser tratada pelos matemáticos. Os físicos gostam de fórmulas, né? Nossa, vamos ver aqui 3 fórmulas. Só que o nosso curso não é de fórmula, o nosso curso é de física. E a gente precisa entender qual que é o conceito dessa fórmula. Para que serve essa fórmula? Não precisa decorar a fórmula. Porque é só você jogar no Google você acha essa fórmula. Você precisa saber usá-la e precisa entender por que a fórmula está nessa forma. Né? Tá dessa forma. Se você quiser que eu comprove, eu vou mostrar aqui 3 formas. Se você quiser que eu comprove da onde, né, do ponto de partida até chegar na fórmula final, vocês deixam um comentário em algum lugar que, se tiver bastante comentário, eu faço um vídeo aí de matemática mesmo, mostrando a fórmula e tal. É algo muito legal, mas que não é o foco do nosso curso de Física 1, beleza? Então anota aí, essa é a primeira equação da cinemática, né, do movimento uniformemente variado, do MUV, ou MUV. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes variação do tempo, que é o ΔT. Na física, sempre quando a gente vê esse triângulo aqui, é o delta. Lá em matemática, vocês sabem que o delta é usado naquela equação do segundo grau, lá de Bhaskara, né? Como que é? Delta igual b quadrado menos 4ac. Algo mais ou menos assim, né? Mas aqui não. Aqui, na física, delta sempre significa variação. Delta S, variação no espaço. Delta T, variação no tempo. Delta V, variação da velocidade. Delta A, variação da aceleração. Então, sempre quando tem delta, é variação. Vamos agora para a segunda fórmula. Porque percebam que nessa fórmula aqui, eu não tenho a posição do corpo. Só tenho velocidade, tempo e aceleração. E se eu quiser saber a posição do corpo, que é algo fundamental para nós, né? A gente quer saber a posição das coisas. Se eu quiser saber a posição das coisas, eu crio uma outro conceito que a gente usa a matemática para nos ajudar, que é através de um gráfico de velocidade e tempo. De novo, se vocês quiserem que eu comprove isso, deixa no comentário que eu faço a comprovação matemática. Pode ver na minha luzinha que a comprovação está feita. Está aqui, ó, comprovação matemática. Mas, para a gente aqui, o que importa é essa equaçãozinha aqui. Parece grande, mas não é não, tá? O S pra gente aqui é a posição do corpo, é o espaço, a posição do corpo. Então a posição final é igual à posição inicial mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2 mais a velocidade inicial vezes o tempo. Perceba, não tem nada, não é um bicho de 7 cabeças. Eu estou falando aqui da posição, que é em metros, aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, tempo, que é em segundo, velocidade, que é metros por segundo, e tempo, que é segundo. Apesar, nossa, que fórmula grande, como que eu vou decorar isso? Você não vai decorar isso, não precisa.
Não precisa. Eu não sei de cor essa fórmula, porque eu não preciso saber de cor. Quando eu quero utilizar algum cálculo desse tipo, eu procuro no Google, na internet e tal. É claro que com o tempo você fica usando essa equação toda hora, você vai decorar, mas o foco do nosso curso de física não é decoreba, muito menos matemática. Matemática nós temos lá a presença do ilustre professor Alexandre que ensina vocês. Então não precisa a gente falar de matemática aqui. Okay? Então essa é a segunda equação da cinemática, que leva em consideração o espaço. Perceba que tem tudo aqui, ó. O espaço percorrido, né, a posição do corpo, a aceleração, tempo e velocidade. Tá tudo nessa equação. Tudo nessa equação. Mas a gente tem uma terceira equação, que é a famosa equação de Torricelli. Que é quando eu junto essa primeira equação aqui e junto com essa, eu consigo fazer um malabarismo matemático aqui, que eu gero uma outra equação um pouquinho mais simples, que não precisa do tempo. É uma equação que desconsidera o tempo. Eu não preciso saber o tempo. Eu só preciso conhecer a posição do corpo, velocidade e aceleração, que é essa daqui. E dá um pouquinho mais de trabalho para chegar, né? Para chegar no resultado final, mas é um trabalho matemático, um trabalho de colocar em prática todos aqueles fundamentos matemáticos que a gente aprende. E a equação de Torricelli, que é a equação final, que é essa daqui. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ΔS. O que é delta mesmo? Variação. Ou seja, variação da posição vezes 2 vezes a aceleração. Então, é uma equação um pouquinho menor do que a anterior e que não tem tempo. Eu não preciso conhecer o tempo para utilizar essa equação. Quando que eu vou utilizar uma outra ou a outra? Né? Eu tenho aqui o resumo para vocês anotarem. Anotem aí no caderno as 3 equações fundamentais da cinemática. Tá? Primeira equação, quando tenho todas as informações possíveis, que é posição, velocidade, tempo e aceleração. A segunda, eu não tenho posição, eu só tenho velocidade, tempo e aceleração. E a terceira, eu não tenho tempo. É velocidade, aceleração e posição. Tá? E posição. Aqui, ó, tá faltando um D, tá? Delta D, ó, quer ver? Delta S. Tá faltando um S aqui que cortou. 2A delta S. Será que eu consigo anotar aqui? Eu acho que... Vamos ver se eu consigo anotar. Eu acho que não. Eu acho que eu não consigo anotar não. Mas tudo bem. Que vocês sabem, né? Delta S, tá? Coloquem aqui um delta S. Deveria dar, né? Pra eu colocar alguma coisa. Mas tudo bem. Tudo bem, né? Vou fazer o quê? Ah, consegui. Aqui, ó. Ah, não. Ele é só um apontador. Só um laser. Enfim, ilustríssima, ilustríssima. Essas são as 3 equações fundamentais. Nesse vídeo eu não vou colocar nenhum exercício, não vou resolver nada, porque é um exercício de base, de teoria. Eu quero que vocês tenham essas 3 equações anotadas no caderno de vocês, porque eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem, inclusive um deles vai complementar a nota do segundo bimestre, tá? Antes de encerrarmos, vamos fazer aqui uma pequena simulação. Tem um simulador que é o mesmo simulador que o professor usa na aula lá, para a gente entender um pouco, né? Então tem um sujeito aqui, né? Então vamos colocar aqui o sujeito na posição de 0, só para a gente ver como que fica aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Clear, clear. Então ele está na posição 0. E vamos colocar aqui que a velocidade dele vai ser de 1 metro por segundo. Tá? Vou colocar aqui 1 metro por segundo. E sua aceleração será 0. Que é aquilo que nós estávamos vendo até então, sem aceleração com a velocidade constante. Né? Então eu vou... Eita, para. Pronto. E a velocidade dele vai ser 1 metro por segundo. Ou seja, ele está na posição menos 10, até ele chegar no 0, ele vai gastar 10 segundos, porque ele percorre 1 metro por segundo. Então, quando ele chegar no 10 aqui do outro lado,
20 segundos, porque ele percorreu 20 metros com a velocidade de 1 metro por segundo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Fica olhando o tempo. Se der certo, ele vai chegar do outro lado em 20 segundos. Vamos ver. Perceba que a velocidade não muda. A velocidade ela é constante. 10 segundos. Velocidade constante. Eu acho que vai dar certo, hein? Calculamos direito, olha lá. Bateu com 20 segundos, certinho. Beleza? Agora vamos ver o mesmo sujeito aqui caminhando. O mesmo sujeito caminhando com a velocidade de 1 metro por segundo, cuja aceleração também é 1 metro por segundo ao quadrado. Agora eu coloquei a aceleração. Lembre-se, ele vai mudar. Cada vez a velocidade dele vai aumentar. É como se ele começasse devagar e fosse correndo. Então, a cada 1 segundo, a velocidade dele vai aumentar 1 metro por segundo. Vamos ver o impacto que isso vai dar na velocidade final. Sem aceleração, ficou em 20 segundos. Vamos ver com aceleração agora. Olha como ele começa a andar mais rápido. Cada vez mais rápido, até 5 segundos, viu? Em 5 segundos, porque a velocidade dele foi aumentando. Isso que realmente significa a aceleração, ok? Um fato curioso aqui, né? A gente tem um exemplo de aceleração muito legal no nosso planeta, que é a aceleração da gravidade, que eu não tinha comentado antes. A aceleração da gravidade né, a gente vai ver bastante sobre gravidade no terceiro bimestre, mas basicamente a Terra ela tem uma força de atração a todos os corpos que estão na sua superfície. Então, tudo que está dentro da atmosfera da Terra é atraído para a Terra. E essa força de atração proporciona a esse corpo uma velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração, tá? Na velocidade. Então, é por isso que quando a gente solta uma pedra, ela começa parada, vai devagar, devagar, devagar e vai acelerando conforme o tempo. Porque quanto maior a distância, mais velocidade aquele corpo vai ter. Porque a Terra está acelerando aquele corpo. Essa é a aceleração que a nossa gravidade aqui tem na Terra. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Okay? Então, todos os objetos... Olha que interessante isso. Todos os objetos que são soltados de uma mesma distância, se você pegar uma pedra e uma pena, levar lá em cima você sobe, sei lá, onde tem um ponto alto de Guarulhos aí, sobe lá em cima do shopping internacional, solta uma pedra e uma pena. Se não fosse o ar, se não fosse a resistência que o nosso ar impõe, a pedra e a pena chegariam ao mesmo tempo no solo. Por quê? Porque a velocidade inicial foi a mesma e a Terra acelera os dois corpos com a mesma intensidade. Por que isso não acontece na prática? Porque tem toda a questão da resistência do ar, né, que leva em consideração a massa do corpo. Mas se você fizer isso no vácuo, dá certo. Tá? Então, se um dia você visitar a estação espacial que fica lá acima da nossa atmosfera, né, você vai poder fazer experimentos desse tipo. Enfim, foi isso. Apenas uma complementação, conteúdo extra aí, que é importante, né, para os estudantes de física do primeiro ano. E espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa me perguntem, tá? O exercício vai vir no próximo vídeo, provavelmente semana que vem. E a gente se conversa mais, colocando um pouquinho em prática esses fundamentos, né? Vocês vão ver que tem muita aplicação para essas 3 equações fundamentais da cinemática, ok? Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem em casa se possível e até mais. Tchau, tchau.